tava falando ali esse jogo do eu aí, e tu falou das personalidades, né? O que causa no cérebro, assim, que faz com que dá sabe, essa diferença de tu não ser mais o eu e tu ter outras personalidades e Bom, essa sensação de autorreferência, a gente pode chamar de ego, self, não que eles sejam equivalentes, né? Mas eu acho que nesse momento a gente pode usar com uma certa equivalência. É diferente do que a gente chama de personalidade, né? Personalidade, de certa forma, seria o padrão comportamental que você tem em determinado contexto, ou determinada situação. Essa é uma discussão também bacana, assim, né? Nós temos ou não temos personalidade? Sim. Né? Vou trazer algumas reflexões, mas não quero fechar essa discussão, né? Porque eu fui professor de psicologia da personalidade, muito tempo eu comecei dando aula sobre psicologia da personalidade, e é um assunto que eu me interesso, assim, e faço alguns questionamentos que me parecem importantes. Mas a ideia da personalidade diz respeito a um padrão de comportamentos que é mais ou menos estável por longos períodos de tempo, né? E do qual você se reconhece, as outras pessoas se reconhecem também, né? Então essa ideia de personalidade, ela em alguns aspectos vem ligada, e por isso você fez essa ligação com a ideia de essencialidade, como se nós já nascêssemos com a nossa personalidade e de certa forma essa personalidade invariasse até o final da nossa vida, né? A gente sabe que existem alguns traços e alguns padrões de comportamento que eles são estáveis ao longo do nosso desenvolvimento, mas muitos desses padrões também vão mudar ao longo do nosso desenvolvimento. Então, de onde é que surgiu essa ideia de personalidade? Essa ideia de personalidade, ela surge muito mais da minha necessidade de identificar e prever o comportamento dos outros dentro de uma relação, do que da minha experiência direta comigo mesmo, né? Então é mais fácil de eu, por exemplo, conhecer a personalidade da minha esposa do que conhecer a minha, porque é muito mais útil que eu conheça os traços de personalidade dela para adequar o meu comportamento, para conseguir algumas coisas que são importantes para mim, né? Então essa ideia de personalidade é uma ideia muito antiga na psicologia, mas que em parte vem ligada a essa ideia de essencialidade, né? De que a gente poderia tirar o suco da pessoa, né? E aquilo seria representativo de tudo que ela é. E eu tenho algumas questões em relação a isso, que eu disse, é óbvio que existem padrões de comportamento que são muito estáveis, mas tem uma coisa que todos nós já ouvimos, é meio anedótico, mas eu vou utilizar, que é a ideia, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento, né? Daí se separa da outra pessoa e daí veio para você e diz, a gente só conhece a pessoa quando se separa, né? Ou seja, parece que aquela pessoa passou anos ali enganando a outra, né? E na verdade não é nada disso que acontece. A pessoa dentro de um relacionamento, dentro de um contexto, está sendo controlada por esse relacionamento. Na medida em que ela sai desse relacionamento, esses fatores de controle não existem mais. E aí o comportamento dessa pessoa vai se alterar. E quando a gente fala de controle aqui, não é nem nessa questão de ser abusivo ou não, né? É mais não, do ambiente mesmo controlando a relação. Quem controlou a tua pergunta foi o que eu tô falando aqui. A tua pergunta surgiu no teu cérebro. Você não foi buscar ela lá no teu arquivo de perguntas para podcast. Né? Ela surgiu na medida em que o contexto verbal que a gente está usando aqui ativou um conjunto de redes, né, no teu cérebro e possibilitou essa pergunta, né? É nesse sentido de controle. Então, essa coisa, você está num relacionamento, tem aspectos que estão controlando teu comportamento e vão diversificar. Tem uma coisa tem um exercício que eu gosto muito, é muito bom para a gente conhecer a nossa personalidade, que é viajar sozinho, de preferência mochilão, viagem barata, certo? Por quê? Porque nessas viagens acaba que você sai do contexto que mais ou menos está relacionado ao seu comportamento e você pode descobrir, ou pelo menos entrar em contato com padrões de comportamento ou possibilidades de comportamento que antes não estavam presentes, né? Então, nosso comportamento é contextual, né? Existem contingências que controlam ele. E essas contingências, elas operam para que as pessoas com quais a gente se relaciona saibam como conseguir as coisas da gente e a gente saiba efetivamente como conseguir elas. Então, eu brinco que a personalidade é muito mais
está muito mais ligado à teoria da mente, né? Que é um conjunto de cognições, é um conjunto de pensamentos que eu faço de como que está funcionando a cabeça das outras pessoas, do que efetivamente um aspecto essencial, um aspecto da nossa essencialidade, certo? São muitos os fatores que vão influenciar na personalidade. Agora, que nem eu falei para vocês, obviamente a gente tem um padrão dentro de um determinado contexto previsível de comportamento.